Eu quero convidar você que puder, você que tem a sua Bíblia em mãos, possa estar abrindo a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo número 23. Nós vamos ler a partir do versículo número 33. Evangelho de Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo número 33 até o versículo 43. Nós vamos falar nessa noite sobre a crucificação de Jesus. E nós sabemos que Jesus não foi crucificado sozinho. Havia com ele mais duas pessoas, naquele mesmo lugar, naquele mesmo monte, pendurados também sobre uma cruz. E nós vamos entender qual que é a mensagem de Deus para as nossas vidas através deste texto da palavra do Senhor. Lucas 23, versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, a ele e também aos criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Então repartiram entre eles as suas roupas, tirando sorte sobre elas. E o povo estava ali olhando, e as autoridades o ridicularizavam, dizendo: salvou os outros, então salve a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também zombavam e, aproximando-se, ofereceram vinagre e diziam: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E esta inscrição estava acima dele: este é o rei dos judeus. Então um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo: tu não és o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós. Mas o outro, repreendendo-o, disse: não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que os nossos atos merecem, mas este homem não fez mal algum. E então disse Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. As três cruzes do Calvário. O menino viajava junto com o seu pai por uma estrada, viajando de carro. E aí então o menino observou ao longo de um trecho muito sinuoso daquela estrada várias cruzes na beira do caminho. E aquele menino, curioso, intrigado, perguntou: papai, o que significam todas essas cruzes ao longo do caminho? E o pai então disse: meu filho, cada uma dessa cruz significa que alguém perdeu a vida, alguém morreu nesse local, em algum acidente de carro. Por isso a cruz, para lembrar que aqui alguém perdeu a sua vida. Quando nós vemos a imagem de uma cruz, nós ficamos impressionados com essa imagem. Quando nós estamos na beira de um caminho, quando nós estamos em viagem e nós vemos uma cruz, o que isso nos faz recordar? Quando nós olhamos para a cruz, o que ela nos faz lembrar? Para muitas pessoas hoje a cruz é um adorno, a cruz é um objeto de enfeite, de decoração. Muitas pessoas trazem uma cruz, numa corrente, em forma de um pingente, em forma de um brinco. Então a cruz, ela, ao longo da história, assumiu alguns significados. Por exemplo, a cruz é o símbolo máximo do cristianismo. Aonde você vê uma cruz sobre uma igreja, sobre um templo, é uma identidade que aquele templo, que aquela igreja é uma igreja cristã. Mas o símbolo primeiro da cruz, a primeira imagem que a cruz queria passar, e ainda hoje ela passa, é a imagem ou é a mensagem, o significado de morte. Quando na época bíblica, no tempo de Jesus Cristo, alguém olhava para uma cruz, a pessoa olhando para a cruz podia imaginar ou recordar ou pensar apenas uma coisa: a morte. E é justamente sobre essa cruz que esta noite nós queremos falar para as nossas vidas. No monte onde Jesus morreu, chamado Monte do Calvário ou Monte da Caveira,
mas 2 pessoas morreram junto com Jesus. E o texto que nós lemos no versículo número 33 diz exatamente isso. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Por isso então, as 3 cruzes no alto daquele monte. Você consegue imaginar todo esse contexto, toda essa cena? Jesus Cristo sendo preso na noite anterior, traído por Judas, sendo levado à presença das autoridades, sendo julgado pelas autoridades, sendo condenado injustamente por essas autoridades. E no dia seguinte, então, sendo levado, depois de muito açoite, depois de muita maldade, maltrato, ele foi conduzido então, carregando a sua própria cruz, ao alto daquele monte para lá, ele morrer em nosso lugar, para que lá ele pudesse então entregar a sua vida por mim e por você. Será que nós poderíamos suportar todo esse sofrimento? Será que nós, passando por tudo isso, o que nós estaríamos sentindo? Jesus sentiu tudo aquilo em nosso lugar. A multidão que estava ali presenciando aquela cena bárbara, trágica, não estava muito preocupada com as pessoas que estavam à volta de Jesus. As pessoas que estavam ali olhando aquela cena cruel, porque naquele contexto, meus queridos, a crucificação era a forma mais cruel, mais tirana, mais dolorosa, mais horrível de se tirar a vida de alguém. E as pessoas estavam ali em volta daquelas cruzes, como espectadores, olhando para aquela cena. Mas o seu olhar estava fixo em Jesus, porque eles haviam ouvido de Jesus, conhecido Jesus, escutado sobre Jesus, e agora Jesus estava lá naquela cruz. A atenção dessas pessoas se voltavam para a cruz que estava no centro. Para cada uma dessas cruzes, nós vamos dar um nome. A primeira cruz, nós vamos chamar a cruz da redenção. E é justamente aquela cruz que estava no meio. Por quê? Porque nela, o Senhor Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Na cruz da redenção, Jesus entregou a sua vida como uma oferta, como uma dedicação a Deus em amor. Jesus só morreu na cruz por causa de mim e por causa de cada um de vocês. Jesus só foi pregado naquela cruz, ele só foi morto naquela cruz, porque era necessário fazer isso por amor a nós, para nos livrar dos nossos pecados, para que nós pudéssemos então não trazer mais sobre nós a condenação eterna. O versículo 26 do texto de Lucas 23, nós não lemos o texto, mas eu quero ler o verso 26. Quando o levaram dali, depois do julgamento, pegaram um certo Simão, que era sirineu, e vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre as costas, para que ele carregasse atrás de Jesus. Por que esse homem chamado Simão carrega a cruz por um período, por um espaço, por uma certa distância? Porque isso quer dizer para nós que aquela cruz que Jesus estava carregando não era dele. Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua. E então um homem comum, um homem pecador, Simão Sirineu, ele entra na história, ele sai da história justamente para dizer isso para nós. Aquela cruz, a qual Jesus seria crucificado, não era a cruz dele, era a minha cruz, era a sua cruz. E nela, eu e você deveríamos morrer, mas Deus, por amor a nós, Ele não permitiu que isso acontecesse. Ele escolheu colocar naquela cruz a Jesus Cristo em todos os nossos lugares, ou por todos nós. Ele substitui, através da sua morte, a minha morte, a sua morte. Ele se entrega no meu e no seu lugar. Nós deveríamos morrer naquela cruz. Os pecados que estavam sobre Jesus eram os meus pecados, eram os seus pecados. E quando Ele faz este sacrifício, Ele justamente está nos dando então a bênção e o privilégio de podermos agora, pela fé nele,
receber o dom e a salvação. Nós éramos culpados, nós somos culpados de cada ato de desobediência que nós cometemos diante de Deus, mas mesmo assim, Cristo, Ele sobe, Ele é pregado, Ele vai naquela cruz, a cruz da redenção, para que nós pudéssemos ser livres dos nossos pecados. Cristo assume o nosso lugar, pois só Ele poderia, de uma maneira completa, de uma maneira cabal, de uma maneira final, expiar ou perdoar os nossos pecados, porque nós não temos condição de nos livrar dos pecados. É somente quem faz isso é o Senhor Jesus Cristo. E assim, através da morte de Jesus, nós somos salvos. Não precisamos mais morrer. Apenas agora nós precisamos depositar a nossa fé nele como Senhor e Salvador. Apenas confiar a nossa vida a Ele como Senhor e Salvador. Apenas depender dele como nosso único e suficiente Salvador. E a Bíblia diz no livro de Gálatas que pela fé nós somos salvos. Pela fé nós somos salvos porque a salvação é um dom de Deus, é um privilégio de Deus, é uma graça de Deus. E Gálatas diz que não é pelas obras, não é por aquilo que nós fazemos, mas é justamente por aquilo que Cristo fez no nosso lugar. E quando nós olhamos para aquelas 3 cruzes, olhamos para aquela cruz no meio, e entendemos que lá Jesus se permitiu, lá Ele se entregou em nosso lugar, deve brotar no nosso coração, queridos, essa disposição de reconhecer os nossos pecados, reconhecer as nossas falhas e depender dele como nosso Senhor e Salvador. E assim então entregar nossas vidas à sua salvação e ao seu cuidado. Mas naquele monte haviam mais 2 cruzes. E eu quero falar sobre a cruz da rejeição. Aquele homem que foi crucificado à esquerda de Jesus. Aquele homem que estava na mesma condição, mas com seu coração endurecido. A cruz central, onde Jesus morre, é chamada a cruz da redenção, porque nela Ele morreu por nossos pecados. A cruz da esquerda nós chamamos cruz da rejeição, porque nela um homem malfeitor morreu com os seus pecados. Aquele homem estava lá porque tinha feito alguma coisa errada. Ele estava lá porque ele tinha cometido algum crime, algum delito. Então a sua morte era justa diante da lei dos romanos. Aquele homem não estava lá inocente, não estava lá sem ser culpável. A cruz da rejeição, ela revela um coração orgulhoso, revela um coração insubmisso, um coração satisfeito em si mesmo, um coração incapaz de reconhecer ou admitir as suas falhas, os seus pecados, um coração que mesmo assim olha para Jesus e exige ser salvo. Foi o que esse homem disse. Então um dos criminosos, no versículo 39, blasfemava dele dizendo: você não é o Cristo? Você não é o Salvador? Você não é o Messias? Você não é o Filho de Deus? Então desça da cruz, salve a sua vida e me salve junto com você. Mas ao mesmo tempo que esse homem blasfemava, que esse homem estava aqui de uma maneira sarcástica falando com Jesus, ele ainda exigia que Jesus o salvasse. E assim são os corações endurecidos, os corações insubmissos, os corações que negam a Jesus, mas ainda assim querem que esse Jesus o salve dos seus pecados. A cruz da rejeição mostra que nenhuma aflição é capaz de transformar por si só o coração de um homem. Será que esse homem estava sofrendo na cruz? Será que esse homem estava padecendo de forte dor naquela cruz? Com toda certeza. E nem mesmo nesse momento de dor, de aflição, o coração dele se quebranta. Mesmo nesse momento de plena dor, pleno sofrimento, o coração dele está lá, duro como uma pedra, irresistível, inquebrável, um coração que se fechou para o amor de Deus. A cruz revela esse coração duro, orgulhoso, que não se quebranta. E nessa cruz,
na figura desse homem, está representado todos aqueles que buscam a salvação pelos seus próprios atos. Todos aqueles que querem ser salvos pelos seus méritos. Nela estão aqueles que, como as autoridades, lá no versículo 37, você pode ler comigo, verso 35 e verso 37 de Lucas, número 23. O povo que estava ali olhando, e as autoridades o ridicularizaram, dizendo: salvou os outros, então salve a si mesmo, se és o Cristo escolhido de Deus. Verso 37, e diziam os soldados: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Naquele homem que estava à esquerda de Jesus, estão representados todos esses grupos de pessoas, que assim como os líderes religiosos, assim como as autoridades, assim como os soldados, aquele homem, estavam de coração completamente endurecido ao amor e à graça de Jesus. Sabe qual é a parte triste dessa história, deste homem? É que ele estava ao lado de Jesus, ele estava tão perto de Jesus, ele estava a uma palavra de Jesus, mas mesmo tão perto, mesmo tão próximo, mesmo ao alcance, ele estava tão longe, e ele continuou tão perdido quanto ele viveu a sua vida inteira. Um homem que viveu uma vida toda longe de Jesus, mas agora estava tão próximo, a ponto de poder conversar com Jesus. Mesmo assim, o seu coração permaneceu irresistível, endurecido à graça e ao amor de Deus. Esse homem pendurado na cruz da rejeição morria sem fé, ele morria sem esperança, ele morria sem Deus, morria perdido nos seus pecados, sem perdão, e morrendo assim, ele continuaria dessa forma por toda a eternidade. Ele teve a mesma oportunidade que o outro homem teve, mas por causa da dureza do seu coração, esta oportunidade é desperdiçada. E então ele morre com os seus pecados, e morrendo com os seus pecados, só lhe restaria uma destinação: o afastamento de Deus, a morte eterna, no lugar de sofrimento, que a Bíblia descreve como o inferno, que não foi criado para este homem, não foi criado para os homens, foi criado para o diabo e os seus anjos. Mas todo homem que, como esse ladrão, como esse malfeitor, que permanece de coração endurecido, que não se quebranta diante de Jesus, diante da salvação, infelizmente, pela justiça de Deus, vai passar a eternidade separado do Senhor. Mas ainda resta para nós uma cruz naquele monte, e a essa terceira cruz nós vamos chamar de cruz da aceitação. Por quê? Porque nessa cruz, um outro homem, malfeitor, morreu livre dos seus pecados. Se aquele homem à esquerda morreu com os seus pecados, morreu nos seus pecados, agora este outro homem que estava à direita de Jesus Cristo, ele morre, mas livre dos seus pecados. Por quê? Porque ele admite ser merecedor daquela punição. Veja o que o texto diz, versículo número 40. Mas o outro, o que estava à direita, repreendendo-o, o que estava à esquerda, disse: você não teme a Deus? Nem sofrendo a mesma condenação? Nós, na verdade, estamos aqui recebendo com justiça o que os nossos atos merecem. Eles não estavam sendo mortos inocentes. Mas este homem, apontando para Jesus Cristo, não fez mal algum. Então ele diz, verso 42, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde para aquele homem: em verdade eu te digo que hoje você estará comigo no paraíso.
Esse homem morreu livre dos seus pecados, por quê? Porque ele reconhece a sua culpa, ele reconhece o seu pecado, admite ser um pecador, reconhece que Jesus não fez mal algum, reconhece que Jesus era o Salvador, reconhece que Jesus era aquele que poderia salvá-lo naquele momento. E então ele suplica pela misericórdia e pela graça: Senhor, lembra-te de mim. Essa é uma confissão. Essa é uma palavra de confissão a Jesus como Senhor e Salvador. Enquanto as horas passavam, ele talvez fez uma reflexão na sua história de vida, porque eles ficaram pendurados na cruz no mínimo 3 horas. E o que esse homem pensou nessas 3 horas penduradas na cruz? Ele fez uma reflexão de toda a sua vida. Ele olhou para o seu passado, ele antecipou o juízo final, e ele se sentiu perdido. Ele percebeu que se ele morresse naquela condição, ele estaria perdido quanto o seu companheiro que estava à esquerda de Jesus Cristo. Mas ele ainda teve nesses últimos momentos tempo de fazer essa reflexão sobre a sua vida, sobre os seus atos, sobre a sua conduta, sobre aquilo que ele havia semeado, antes de receber então a morte, a pena capital pelos seus atos pecaminosos. Aquele homem olhando para Jesus no seu lado, aquele homem olhando para a serenidade de Jesus, para a postura de Jesus, perdoando os soldados, pedindo que Deus os perdoasse, aquele homem ouvindo as blasfêmias, no verso 40 e no verso 41, daquele outro que estava à esquerda de Jesus, aquele homem ficou profundamente impactado, impressionado com a figura de Cristo ali ao seu lado. O ladrão que estava na cruz da aceitação, aceitou e reconheceu a pena dos seus crimes, mas ele não estava preparado para além morte. Em toda essa reflexão ele entendeu que se ele morresse, ele não tinha garantia nenhuma de onde passaria a eternidade. Ele entendeu que se ele morresse naquela condição, ele estaria perdido. E agora não tinha mais os parentes, não tinha mais os amigos, não tinha mais ninguém ali que ele pudesse se preocupar, a não ser com ele mesmo. E quando ele olhou para ele mesmo, quando ele olhou para o seu coração, para a sua necessidade, ele ficou desesperado. Sendo crucificado, não podia fazer nada para mudar a sua realidade. Naquelas horas de sofrimento, ele então entende que a única coisa que podia fazer era confiar em Jesus Cristo. Por isso ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Eu estou perdido, eu não tenho solução, eu não tenho salvação, eu vou morrer, eu vou padecer no inferno por toda a eternidade, e eu não quero isso para a minha vida. Ele não podia descer daquela cruz, ele não podia ir numa sinagoga, ele não poderia passar pelo batismo, ele não poderia se apresentar diante dos sacerdotes pedindo perdão dos seus pecados. A única coisa que ele poderia fazer era receber naquele momento o perdão que Deus estava oferecendo a todos os homens, inclusive para ele mesmo. Ele então espera uma resposta de Jesus: Senhor, lembra-te de mim. O que Jesus vai responder para ele? O que Jesus vai dizer para mim? E aí Jesus então responde com convicção, porque Jesus conheceu o coração daquele homem. E Jesus entendeu que era um coração sincero, que ele estava de fato se arrependendo, que de fato ele estava entregando a sua vida nas mãos de Jesus. Então ele fala: hoje você vai estar comigo no paraíso, porque você creu em mim como Senhor e Salvador, você creu no meu poder, você creu na minha soberania, você entendeu que sem eu você estava perdido. E Jesus então diz com convicção: você vai estar nos céus comigo pela sua fé. Naqueles últimos momentos de vida, ele recebe o perdão dos seus pecados e recebe o dom da salvação. Pastor, mas ele viveu uma vida inteira na criminalidade. Pastor, mas ele era um homem muito ruim. Pastor, mas ele morreu na cruz porque ele tinha feito algo errado. E Deus no último minuto o perdoou? Sim. A nossa justiça humana não aceita essa condição, mas a justiça de Deus
aceita. Esse homem lutava com a sua consciência, todo o mal que havia feito, todo o mal que ele havia causado, se sentindo perdido, abandonado, não tendo certeza da salvação, faz ele então reconhecer diante de Cristo a sua única alternativa, entregar sua vida a Jesus, pedir a Ele perdão, e Deus o aceitou. Eu quero concluir dizendo que lá no Calvário, lá naquele monte, haviam 3 cruzes. No centro estava Jesus Cristo, e Ele morreu de braços abertos. Ele morreu de braços abertos para simbolizar exatamente que Ele estava abraçando a humanidade inteira. Ele morre de braços abertos para dizer assim: olha, eu estou de braços abertos para receber você, venha até mim. Ele morre de braços abertos para deixar ao homem a oportunidade de poder então receber o dom da salvação. Jesus morre de braços abertos, fazendo um convite para a humanidade inteira: venha a mim, que eu quero salvar a sua vida, eu quero te dar a eternidade. O corpo de Jesus entre o céu e a terra significava que ele era o elo de ligação entre o homem e Deus, que agora a única esperança da humanidade estava em Cristo. A lei judaica, a tradição judaica, as ofertas do templo, toda aquela religiosidade judaica já não tinha mais nenhum propósito e benefício em salvar o homem dos seus pecados. Agora era Ele, como Senhor e como Salvador, como Filho de Deus, estava fazendo justamente esse elo de ligação. E o texto da Bíblia diz que quando Jesus entregou o seu Espírito, o véu no templo se rasgou do alto a baixo, simbolizando o quê? Agora não há nenhuma barreira entre o homem e Deus. O homem não precisa mais de intermediário, o homem não precisa mais de representante, de sacerdote, de alguém que o represente diante de Deus. Agora, cada um pode, pela fé em Cristo, ter acesso à presença do Senhor. Jesus nos faz uma advertência em Lucas 9, 23 e 24: se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois qualquer que salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Se eu quero salvar a minha vida, Jesus está dizendo, é preciso perder esta vida. E o que significa isso? Entregar esta vida para ser morta na cruz junto com Jesus, ou crucificar a minha vida, o meu velho homem, os meus pecados, as minhas falhas, a minha rebeldia, o meu coração incrédulo, para que este coração, para que esta vida morrendo, possa então receber a verdadeira vida. Qual cruz nós vamos escolher para carregar nas nossas vidas? A cruz da redenção, aquela que estava no centro? Não, essa não é possível. Essa cruz é exclusiva e única de Jesus. Nenhum de nós pode morrer para salvar as outras pessoas. Então nos restam 2 opções. Nós podemos escolher a cruz da rejeição, a cruz da esquerda, onde aquele malfeitor morreu com os seus pecados. Esta está disponível. Você pode carregar essa cruz, você pode levar ela por toda a sua vida, mas o final será a eternidade sem Deus. Aquele que carrega a cruz da rejeição, ou aquele que vive rejeitando a Cristo como Salvador, vai perecer a eternidade longe de Deus. Porém, existia a cruz da aceitação à direita de Jesus, e esta também está disponível, só que esta conduz à eternidade, essa leva à presença de Deus, e essa dá o direito de passar a eternidade toda com Jesus Cristo. Qual cruz nós vamos escolher para nos acompanhar? Se eu puder te dar uma opção, eu dou a opção de você escolher a cruz da aceitação, para que Jesus possa então, de braços abertos, dizer para nós, como ele disse para aquele homem: hoje estarás comigo no paraíso. Para que você possa ser abraçado por Jesus, e ele possa dizer para você, como disse para aquele homem à direita: hoje você vai estar comigo no paraíso. É preciso escolher a cruz da aceitação. Eu gostaria que você refletisse na sua trajetória de vida.
Eu gostaria que você refletisse na sua vida religiosa. Nós não estamos aqui fazendo proselitismo, mas eu gostaria que você pensasse duas coisas neste momento, durante essa canção. Primeira delas, toda a sua vida religiosa que você tem vivido até hoje, toda a sua vida religiosa que você tem vivido até hoje, dá a você a garantia de estar com Jesus na eternidade, dá a você a certeza de descansar, sabendo que se você morrer hoje, você vai estar à direita de Deus, vai estar junto com Jesus? Se você responder não a essa pergunta, você precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus, porque se a sua religiosidade até hoje não lhe deu uma garantia de salvação, você corre o risco de morrer e estar longe de Jesus por toda a eternidade. Mas se você diz sim, a minha vida religiosa até hoje me dá uma garantia de eu estar com Deus na eternidade, faça então uma segunda pergunta para você mesmo. Ao chegar diante de Deus, e Deus lhe perguntar o porquê que eu devo deixar você entrar aqui no meu céu, o que você diria para Deus? Se você chegou lá diante de Deus, através da sua religiosidade, e Deus lhe perguntasse o porquê eu devo permitir você entrar aqui, o que você responderia para Deus? Eu fui uma boa pessoa, eu não fiz o mal para ninguém, eu não cometi nenhum crime, nenhum delito, eu ajudei os pobres, eu socorri pessoas necessitadas. Se a sua resposta será essa, biblicamente, eu tenho que dizer para você que a resposta é errada. Porque a Bíblia diz que não é por aquilo que nós fazemos. A salvação é pela fé, é pela graça, é um dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Porque se a salvação fosse pelas obras, por aquilo que nós fazemos, Deus seria injusto. Por que Deus seria injusto? Porque aquele que tem mais condições vai poder ajudar mais. Então ele tem mais chances de se salvar. Aquele que tem menos condições vai ajudar menos. Então ele tem menos condições de se salvar. E então o critério seria injusto para a salvação. Qual que é o critério então de salvação? Existe apenas um critério. Eu confiei a minha vida a Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Quando chegarmos diante de Deus na eternidade, Deus pergunta a ele: Edmar, por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Ei, Elias, por que eu devo deixar você entrar no meu céu? A resposta é uma só: porque eu confiei em Jesus Cristo, como fez aquele homem à direita de Jesus. Eu confiei nele como meu Senhor e Salvador. Aonde você passará a sua eternidade? Procure responder essa pergunta para você. E se houver dúvida no seu coração sobre onde você passará a eternidade, essa dúvida é uma evidência de que é preciso entregar as nossas vidas, a sua vida,